Caros amigos, queridos irmãos, aqueles que acompanham a programação de palestras da Comunhão Espírita de Brasília, à distância, por seus veículos de comunicação, quais sejam o rádio virtual da Comunhão e a TV Comunhão, que sejamos todos acolhidos, fraternalmente acolhidos pela espiritualidade e que possamos encontrar aquilo que viemos buscar nesta oportunidade, um significativo aprendizado espiritual. Que haja muita paz em nosso coração. A noite nos convoca pela programação de palestras para que meditemos juntos sobre esta questão que é ao mesmo tempo social, psicológica, cultural e espiritual. A questão da passagem de ano e das passagens que o ser humano é levado a experimentar ao longo da sua existência. Os estudiosos do comportamento humano, particularmente antropólogos, sociólogos e psicólogos, observam o quão significativo é para nossa mente vivermos fenômenos de passagem. A passagem da infância para a adolescência, transformando as estruturas fisiológicas do corpo e alterando o comportamento do indivíduo face a si mesmo e à sociedade. A passagem da adolescência à fase adulta ou da juventude à maturidade. A passagem das condições climáticas que atravessam as estações e que somos afetados por elas, uma após outra. As passagens de todos os níveis, inclusive aquelas de ordem cronológica, que aponta para o impacto em nossas vidas da passagem do calendário em nossa existência. Seja aquela que comemoramos ano a ano, que é a do nosso aniversário, que lá no Oriente algumas tradições religiosas preferem comemorá-lo por ocasião do momento da concepção do ser, mas que aqui no Ocidente estamos a comemorar cada ano na data que nascemos e que a cada ano que se completa faz-se um ritual de passagem. Celebramos a passagem do nosso aniversário com festa, com alegria, com entusiasmo. Reunimos a família e os amigos. E dar-se o mesmo nas grandes passagens coletivas que impactam a sociedade, os povos, os indivíduos. Observem os senhores que a humanidade vem acompanhando essas passagens e classificando-as para definir o sentido do nosso calendário. Poderíamos lembrar a grande passagem que foi de uma era a outra, pela ocasião do nascimento daquele que vamos celebrá-lo agora, mais uma vez, no 25 de dezembro, quando recordaremos o natalício de Jesus. E estamos a celebrar a sua era nova, aquela que se inaugura pelo seu nascimento, cuja grandeza incomparável foi tão extraordinária e tão biografada como sendo o ser mais biografado do mundo, que a humanidade definiu estabelecer a era antes dele, antes de Cristo e depois dele. É uma passagem extraordinária que nos convida a uma era nova, a uma era em que haveria um ano novo de milênios, uma era nova para a humanidade, inaugurada pela visita dos céus
a crosta terrestre, com a presença dele, o seu natalício. Mas essas passagens se multiplicam, pode observar. Quando vamos passar de um século a outro, século a século, a humanidade tentou adivinhar quais seriam os sinais daquela passagem. Do século I ao segundo, deste ao terceiro. Agora, mais recentemente, a grande passagem que se deu do século XX para o século XXI. E a cada milênio, a humanidade imagina aquilo que os historiadores chamarão de uma visão escatológica do mundo, ou seja, de que o mundo teria um fim. E imaginamos o bug do milênio, que o mundo acabaria no século XX e finalmente tudo se exterminaria na Terra. E muitos acreditaram nisso. Nós estabelecemos aquilo que a antropologia chama de rituais de passagem, para definir melhor o desenvolvimento da nossa existência, tanto individual quanto coletiva. E mais uma vez o nosso calendário vai assistir este fenômeno extraordinário, que é o cumprimento da Terra, o cumprimento de mais um ciclo da Terra. A Terra viajando de forma harmônica em torno da estrela que a aquece, que é o Sol, que ele é fonte de toda energia, temperatura, equilíbrio gravitacional. E nós vamos completar mais um ciclo de 365 dias. E todos nós mergulhamos as nossas mentes, seja para olhar o passado do ano que se foi, seja para sonhar com um ano novo, e a humanidade realizará o seu rito de passagem. As cidades levarão as pessoas ao litoral, e elas irão às praias para depositar as suas crenças, as suas oferendas. Elas se aglutinarão em torno de fogos que iluminarão a passagem do ano. Elas sonharão com um ano novo que pudesse, por si só, pela mudança do calendário, renovar a sua existência, tanto emocional quanto familiar e, se possível, econômica e até social. O mundo se preparará para mais uma celebração, mais um ritual significativo de passagem, que é a passagem do ano, quando a Terra completa mais um ciclo solar, mais um movimento completo em torno do Sol. E ficamos a meditar então, qual a importância da passagem do ano para nós outros? Será que o ano novo, de per si, em si mesmo, nos trará bênçãos de esperança, nos renovará as relações humanas e fará que o 1º de janeiro, a partir das 0 hora, esta data que é da fraternidade universal, que é dedicada ao calendário o mais universal dos feriados, mas, sobretudo, a data que se celebra a confraternização entre os povos, demonstrando que acreditamos, sim, que o ano novo traz vida nova, que o calendário há de interferir em nossa existência. E ficamos a meditar nós, enquanto espíritas que somos, que trabalhamos com a ideia da reencarnação e que aprendemos com a doutrina espírita que o homem era o artífice do seu próprio destino, que as leis kármicas operam a cada dia, a cada instante, a cada escolha, porque a lei kármica é uma lei que atravessa as nossas escolhas, as influencia, mas é, sobretudo, também influenciada por elas. E essa ideia da doutrina espírita, de um protagonismo colocado em nossas mãos, nós gostamos muito, na faixa de maturidade ainda infantil, de conferir a responsabilidade dos nossos problemas aos outros,
ao calendário, ao país, à coletividade, ao Estado, aos governos, esquecidos que em a doutrina espírita aprendemos que nós somos artífice dos nossos próprios destinos, que nós estamos desenhando qual artesão que modela na argila e pode prever antes que eu faça a grandiosidade da sua obra. Ou então poderíamos lembrar na metáfora hinduísta, aqueles que colocam a manteiga no chão e fazem a pintura com cores naturais retiradas das plantas, e depois de fazer a sua obra de arte, eles automaticamente as desfazem para lembrar-lhes o quão provisório e o quão passageiro é a realidade externa do ser humano. Mas nós estamos agora diante de um novo calendário e somos levados a meditar. Quais seriam os fatores exógenos, ou seja, externos, que não dependem da nossa vontade? Por exemplo, estamos em Brasília no mês de janeiro, e todo o Planalto Central, provavelmente, estará abençoada região, todo o Planalto, por uma chuva e uma temperatura que não depende da nossa decisão. Nós teremos um país que se preparará para o pleito no final do ano, isso não depende da nossa decisão. Teremos uma situação social de início de ano, do ponto de vista econômico, da sociedade, das instituições, será um período de férias. Nada disso depende da nossa decisão para acontecer. Mas o Espiritismo nos fala desta oportunidade de utilizarmos o calendário quanto àquilo que pode e deve mudar dos fatores endógenos, aquilo que está sob nosso controle e que é primordial em nossa existência, é aquilo com o qual definimos o nosso destino. Observem vocês, não poderemos determinar se estaremos empregados ou não, do ponto de vista econômico, das empresas, do caráter de crise da economia. Isso está fora do nosso alcance. Não poderemos determinar a decisão dos outros e as questões sociais e institucionais, mas poderemos desde já decidir que, olhando para trás e examinando o ano de 2017, podemos constatar que na nossa balança de créditos e débitos, com a nossa própria consciência, chegaríamos à conclusão, talvez, e esse é o trabalho de foro íntimo de caráter pessoal, interior e intransferível, a observarmos a nós outros, talvez lá na sua intimidade, cada qual consigo próprio, pudesse fazer o balanço dos seus créditos e débitos. Não aqueles que estão depositados na convencionalidade dos bancos, na situação creditícia de nossas contas, mas o crédito e o débito de nossa atitude perante nós mesmos. Porque o Espírito Emmanuel dizia que ninguém poderia voltar ao passado para refazê-lo, mas poderia criar um novo presente, começando agora de forma renovada. Então nós vamos receber os grandes estímulos da mudança de calendário, esse ritual de passagem coletiva, em que os homens vão sonhar com um ano novo que traga um novo ano para as suas vidas. E nós podemos aproveitar esse momento para meditar conosco mesmo, fazendo aquilo que Santo Agostinho ensinava. Multiplique perguntas sobre si próprio e faça a sua autoavaliação, autorreflexão. Meu Deus, mais um ano se foi e eu estou a caminho da maturidade, se sou jovem. Estou a caminho da terceira idade, se já sou adulto.
estou a caminho da maturação emocional, se ainda me sinto imaturo. Mas o fato é que o desenvolvimento continua e o fluxo da vida pede que façamos o balanço de créditos e débitos. Para meditarmos sobre nossas ações, Allan Kardec ensinava que responderemos pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal que fizemos e pelas consequências do bem que deixamos de fazer. Observe que cada um de nós tem uma conta de crédito e débito relacionada às leis divinas. Este mesmo Emmanuel ensinará através de página notável, quando as leis kármicas nos procuram, ao ajuste de contas, se nos encontra a serviço do próximo, determina as leis que a cobrança seja adiada indefinidamente. Ou seja, a nossa existência é um fluxo permanente que nos atravessa através das leis divinas, mas que está em nossas mãos através das nossas escolhas. E a cada escolha, uma nova etapa. Os senhores escolheram assistir essa palestra. Fazemos votos que ao encerrá-la estejam todos sentindo acrescentados, com o benefício do passe ao final. Essa escolha determinou o karma desses minutos e dessas horas que estamos juntos. Então a doutrina espírita nos pede que façamos sim um balanço da nossa realidade interior, para nos perguntarmos quão negligentes nós fomos ao longo de 2017, possivelmente, com as emoções dos outros, esquecidos que a mesma ferida emocional de fragilidade que nós a temos, os outros também têm. O quão negligentes poderíamos ter sido com a nossa própria harmonia pessoal, integrando-nos e entregando-nos às realidades perturbadoras do vício, seja no campo da sexualidade desregrada, seja na postura de agressividade, competição predatória com o outro. Poderíamos meditar o quanto tivemos sido distraídos em relação às horas que passam. Quando nós observamos as duas expressões em latim, que é aureas mediocritas e carpe diem. Carpe diem é uma expressão em latim que quer dizer valorize seu dia, valorize suas horas, valorize este momento e faça dele algo significativo para a sua própria existência. A áurea mediocritas seria o oposto, uma mediocridade dourada que nos levaria a estar distraídos em relação ao nosso destino, como se a vida fosse no corpo para sempre e como se jamais volvêssemos à realidade primordial através da desencarnação. Então a doutrina espírita diz sim, aproveite a mudança de calendário, faça as suas promessas consigo próprio e comprometa-se com aquilo que pode mudar. A água está aqui, muito obrigado. Esta atitude de compromisso, de protagonismo espiritual, que nos levaria a agir de forma consciencial, a agir de tal modo que pudéssemos favorecer o nosso próximo, recordando as palavras de Chico Xavier, mas exatamente de Emmanuel, quando ele dizia para Chico: Chico, sê tu quem ama primeiro. Chico Xavier olhou para Emmanuel e disse: o que queres dizer com isso, seu Emmanuel? Sê tu quem ama primeiro, porque a maioria de nós outros está esperando um ano novo que tudo mude em nossa existência, sem que nós nos comprometamos com essas mudanças, mudando aquilo que é o mais completo e complexo processo de mudança,
que é a mudança no campo emocional. Observe vocês que a maioria dos nossos problemas não são questões objetivas, porque elas são mais fáceis de serem administradas. O carro que quebrou, o seguro a ser pago, os impostos, a sustentação da família são questões complexas, mas elas todas são administráveis através do trabalho digno. Mas existem questões que nos acompanham dia e noite, na vigília e no sono, na vida de solidão e na vida de relação, na vida em grupos e em sociedade, na vida pessoal e espiritual, que é a nossa vida emocional. São estes sentimentos perturbadores que passaram 2017 a dizer, seja na forma da depressão patológica, a nos dizer que éramos ou somos criaturas fracassadas. Eu sou mesmo fracassado. Comigo nada dá certo. Eu não consigo o emprego que gostaria, muito menos a namorada, a esposa que sonhei. Eu sou uma criatura fadada ao sofrimento. E depois de declarar-se isso para si mesmo, é praticamente inviável que você próprio, o seu inconsciente e as suas emoções não te ouça nesse diapasão. Mas nós poderemos dizer, diferente disso, eu sou o espírito reencarnado e aprenderei a arte da resiliência para lidar com as emoções perturbadoras dos outros e as minhas próprias, sendo tolerante tanto com a dos outros quanto com as minhas, porque ninguém que está na terra deve se prender a uma imagem de perfeição muito distante de nós, mas ao contrário, auto-observar-se para transformar-se através da mudança do calendário. 2018 se avizinha e nós temos a oportunidade de fazer uma meditação e se perguntar sobre como foi esse ano que passou. Será que tenho sido eu uma pessoa indiferente à dor do próximo? Terei sido eu absolutamente responsivo, ao invés de sermos responsáveis com os outros? Porque nós somos, muitas vezes, levados pelo impulso de responder ao outro conforme a ação dele. Mas se a ação do outro estiver adoecida, se estivermos diante de uma pessoa que está em desajuste emocional, que está em grande sofrimento pessoal, que está sofrendo de solidão, de angústia existencial, e se ele nos agride, nós poderíamos ter uma outra atitude, que é a atitude terapêutica do médico psiquiatra, do psicólogo, do profissional de saúde mental, que vendo o atormentado agredir-lhe, sabe que ele não está em estado para fazer outra coisa, e tem uma postura de resiliência, tem uma conduta terapêutica e observa o outro com compaixão e com misericórdia. Por outro lado, nós temos uma visão espírita que é absolutamente otimista, porque ela nos faz lembrar das palavras do Dr. Bezerra de Menezes, o espírito nobilíssimo do médico, que no final do século XIX estabeleceu a postura verdadeira da caridade na perspectiva do Evangelho e da doutrina espírita. Ele que foi capaz de dar tudo o que tinha aos sofredores, e em determinada ocasião, ele estava na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. Ele era presidente da instituição, ele descia as escadas da instituição, apareceu um homem todo desgrenhado, olhos encovados, entristecidos, muito sujo, se aproximou dele, já conhecia a fama do médico dos pobres, e disse:
doutor Bezerra, estou em uma situação terrível. A minha esposa está muito doente, nossos filhos famintos, e eu desempregado, não sei o que fazer. Como voltar para casa e cuidar deles, se não tem os recursos necessários do salário, se ela se encontra doente e eu estou à beira de matar-me? O que fazer, doutor Bezerra? Doutor Bezerra de Menezes procurou nos bolsos qualquer recurso que pudesse dispor e não tinha mais nada, porque até o bilhete que eu levaria de bonde para casa, ele tinha doado. Ele olhou para aquele homem e disse: meu filho, você vai fazer uma coisa. Eu sou alguém que acredita em Maria, mãe de Jesus. E eu quero que você faça o seguinte. Pegou um pedaço de papel, colocou o nome de Maria, dobrou várias vezes, cortou e disse: quando você chegar em casa, coloque dentro de um recipiente com água. Faça uma oração e peça à mãe de Jesus para curar a sua esposa e peça para ela intervir na sua situação de dor, porque da minha parte não tenho mais nada a te oferecer, além dessa mensagem de pedido e oração. Faça isso. E confiante em Deus, em Jesus, haverá de vir uma resposta. E aquele homem voltou para casa com aqueles papeizinhos. Quando chegou em casa, fez exatamente o que doutor Bezerra havia proposto. Colocou dentro d'água, fez a oração junto com a família. 2 semanas depois, aparece um homem a procurar doutor Bezerra. Ele estava de cabelo penteado e com brilhantina, que era muito comum à época. Muito melhor vestido, com um sorriso nos lábios, olhou para o doutor Bezerra e disse: certamente o senhor não está me reconhecendo. E o doutor Bezerra não poderia reconhecer mesmo, porque ele estava modificado na roupa, no vestuário, na aparência e na atitude. Eu sou aquele que o Senhor mandou rezar para Maria com os pedacinhos de papel. Eu fiz aquilo. 2 dias depois, minha esposa estava curada e eu fui chamado para trabalhar. E eu vim lhe agradecer. Eu não sei o que aconteceu, mas de repente, tudo na minha família e na minha vida mudou. Doutor Bezerra de Menezes, que é considerado a reencarnação de Mateus, que foi aquele homem tão grandioso na sua postura, que ele dizia: nenhum médico tem o direito de negar o atendimento a um sofredor. E até hoje, por onde ele passa e onde ele chega, a sua luz emociona sofredores desesperados. Ele que desce às regiões de sofrimento da vida espiritual, que por toda parte tem visitado os sofredores, que fora convidado pelo plano espiritual superior para sair da terra, para ir a outras esferas, e ele dissera: enquanto houver uma lágrima na terra, eu quero permanecer entre os meus irmãos, para socorrê-lo. E doutor Bezerra de Menezes dirá que por toda parte viu todos os fenômenos: a angústia, o desespero, a tristeza, até a solidão, mas nunca presenciou algo chamado abandono. Então a doutrina espírita veio para nos dizer: não se sinta abandonado. Mesmo que sua família tivera se distanciado de ti, mesmo que seus parentes não lhe visitem mais, se seu cônjuge partiu, seu coração está partido, saiba você que Deus está presente. Nas palavras do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Essa lei nos guia todo o tempo todo, sem que o saibamos. Foi o que perguntaram a Jesus:
e ele disse que o reino de Deus estava dentro de nós e convidou para que brilhássemos essa luz. Aproveitemos o calendário, aproveitemos a grande festa do Ano Novo e façamos a nossa festa interior, confiante nas palavras de Emmanuel e Dr. Bezerra. Este, quando dissera nunca vi, seja nos mundos espirituais inferiores, seja nas regiões de arrependimento no umbral, seja na terra ou no céu, vi de tudo, nunca encontrei abandono, porque Deus está presente. O Espírito Emmanuel dizia: Senhor, ajuda-me a compreender que a felicidade mais alta será de cumprir-te os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Com essa prece de Emmanuel, nós levamos a palestra ao final, para nos colocar à disposição dos amigos por 30 minutos, para responder questões sobre os fatores que nos condicionam, que são exógenos, mas sobre os fatores muito mais amplos que estão em nossas mãos. O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia: não me fale sobre aquilo que fizeram contigo. E nós poderíamos dizer: não falemos sobre o que 2017 fez conosco. Não me fale o que fizeram contigo, os condicionamentos que te impuseram na educação, na limitação econômica, na crise do mercado, na falência das relações humanas. Não me digas o que fizeram de ti. Diga-me o que vais fazer daquilo que fizeram de ti. Essa é a escolha que está em nossas mãos. Fazer de 2018 um ano de solidariedade, um ano de verdade, aquela verdade que Jesus pregou e disse: a verdade vos fará livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa sair da ilusão, vencer o mito, desfazer a fraude interior que nos leva a mecanismos de hora de projeção, projetando nos outros aquilo que é nosso, hora de fuga, hora de racionalização dos conflitos. Que 2018 venha e que nós o construamos sendo protagonistas da nossa história, com fé em Deus, com fé em nós mesmos e com a certeza que os bons espíritos estão conosco, inspirando-nos ao bem nosso, porque podemos ser felizes, e a felicidade é o bem dos outros, através dos laços de amor e fraternidade. Um feliz 2018 para todos, e vamos continuar ouvindo as questões que forem formuladas, bem como uma noite de Natal que se aproxima de muita paz. Prossigamos então estudando a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado. Nós tivemos essa meia hora com a presença do nosso querido Denizar, e eu já tenho aqui 3 perguntas que deverão ser completadas por outras que vocês irão fazer para o nosso querido Denizar. A primeira, Denizar, se diz da seguinte maneira: mesmo compreendendo a pequenez de um ano cronológico perante a eternidade, por vezes, em alguns minutos da nossa invigilância, tanto mal pode ser causado a nós próprios quanto aos outros. Por favor, comente sobre o orar e vigiar nessas épocas do ano. Muito bem colocada a questão. Jesus falou sobre 2 grandes possibilidades acessíveis à mente humana: orai e vigiai. Na vigilância, ele falou sobre a consciência vigil, a consciência desperta, a consciência atenta, focada. Muitas vezes nós tropeçamos no meio do caminho, um pequeno obstáculo, e já dizemos: foi o obsessor que me empurrou. Levamos um tombo e atribuímos a uma maldição de alguém.
quando a nossa mente invigilante, distraída, desfocada, absolutamente dispersa, fora do lugar e do contexto no qual estamos, provocou o tombo. E pode provocar tombos muito mais complexos e destrutivos. A palavra que não dissemos é nossa. A palavra que dissemos já não é mais minha. Ainda que seja responsabilidade minha, já está no mundo, viajando na direção do outro. Então, no vigiar, nós temos a consciência, o pensamento no aqui e agora, que nós temos muita dificuldade disso. Quando Jesus fala de vigiar, você poderia lembrar o outro ensinamento dele que dizia: sejais prudentes como as serpentes e suaves como as pombas. Olha que dialética. As serpentes têm um sistema sensorial muito aguçado e elas se movem com muito vagar, assim como fazem os elefantes da floresta, que marcham devagar, mas com segurança, sem tropeços. A vigilância implica a prudência, a cautela, o acautelamento com a impulsividade. De fato, muitas hecatombes pessoais, muitas amizades são desfeitas e muitas tragédias passionais se dão, inclusive o assassinato, o crime, o suicídio, a tragédia do ódio, porque nós não somos vigilantes, não mantemos a nossa consciência focada, pensando sobre o próprio pensamento, antes de transformá-los em palavra, sentindo os próprios sentimentos, antes de projetá-la nos outros, e tornando-nos conscientes pela vigília, é a vigília. E o orai, que é o estado de oração, esse estado que nos sublima, que nos conecta com o plano espiritual superior. Por isso que é tão importante participar de momentos de oração, de preferência e também em grupos, não é? Quando o ditado popular diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Fala dessa realidade pequena nossa, que exige uma avaliação das nossas companhias, tanto encarnados quanto desencarnados. É claro que se nós estamos aqui dentro da comunhão, ouvindo uma palavra libertadora ou de esclarecimento, se estamos orando e tomando passe, se estamos cuidando da nossa faxina mental, porque a maioria de nós cuida da faxina da casa, e às vezes cuida de forma obsessiva, né? Limpa tudo ok, ninguém não pode nem usar a casa, que a pessoa já está se perturbando pelo usufruto. Mas há uma faxina da vigilância mental, da renovação interior que passa pela oração. E a oração é esse estado que nos conecta com o bem. Aqueles que oram habitualmente, que se reúnem para o estado de prece, sobe, eleva o padrão vibratório e se desconecta das energias inferiores. Então, daí a importância da egrégora, que é a igreja na sua origem. A igreja em grego é egrégora, a assembleia dos crentes, a assembleia daqueles que cultivam o Espírito. Em outro contexto, o Espírito Santo, a divindade, a luz de Deus. Isso é oração coletiva, em grupo, o exercício da espiritualidade consciente. Então, orai e vigiai, para que nossas vidas sigam o fluxo de harmonia que nos foi proposto. Falando na hora que devemos falar, calando quando devemos calar, distinguindo quando falar e calar, e fazendo silêncio interior pela oração e pela vigilância. A vigilância dos próprios atos, das próprias respostas, para que a resposta seja dada com sabedoria. E dos próprios pensamentos. E a oração como sintonia com o plano espiritual superior. Nesses dias de festas, permaneçamos assim, para que o abuso não tome lugar do uso e para que o desacerto vicioso não nos comprometa
em 1 minuto, como foi citado, por uma existência inteira. Muitos gostariam de voltar a um determinado dia e hora para refazer o que fizeram naquela hora, porque comprometeu a existência toda. E pode acontecer, mas o Emmanuel já dizia que não se pode voltar ao passado, mas se pode fazer o momento aqui e agora, isso sim, e renovar o futuro para dias melhores. Oremos e vigiemos, conforme Jesus nos ensinou. Denizar, o que o Espiritismo diz a respeito das superstições que muitos de nós temos no final do ano? Muito boa essa questão. Num olhar mais rápido, desavisado e extremamente racionalista, o sujeito diz assim: superstição não serve para nada. Calma. A superstição, ela pode ter uma função psicológica. E aí, nesse sentido, ela é real. Se você acredita firmemente que se você entrar na comunhão espírita com o pé direito, dia 31, e não com o pé esquerdo, o fato em si não é determinante. Mas se sua mente está inundada dessa crença, isso tem um efeito psicológico, obviamente. Daí as superstições terem efeitos psicológicos, que são da interioridade, da subjetividade, da qualidade mental do indivíduo. Todos temos crenças, acreditamos nisso e naquilo e vivemos conforme elas. E elas têm um impacto enorme na nossa psicologia, no nosso comportamento, na nossa experiência. Tem pessoas que acham que se não tiver toda vestida de branco, até com a roupa íntima, o sapato branco, o cabelo branco, se for o caso, não é? Se não tiver toda de branco no dia 31, vai dar tudo errado. Se a pessoa acreditar demais nisso, é melhor que ela se vista, porque isso tem um efeito psicológico nas emoções dela, onde ela vai descobrir que se tivesse de branco, de preto, de azul, de verde, de amarelo, ou de todas as cores, que é o arco-íris, não mudaria muito. Mas ela pode acreditar nisso, e a superstição pode ter uma supervisão clínica na sua vida. Ela pode supervisionar toda a sua atitude mental. Nesse sentido, ela tem importância. Mas não a superstição como se fosse algo determinante. Isso é muito importante. A superstição que deveríamos ter é aquela que fala do poder da nossa ação no bem. Porque o espírito André Luiz dizia: o bem que praticamos é nosso advogado em toda parte. E aí você pratica o bem, é uma pessoa solidária, caridosa, fraternal, respeitosa, digna e honesta. E quando você precisa, o bem está lá para te advogar. Porque isso é a cultura da meritocracia espiritual, é a lei kármica. É o princípio do mérito, e não o princípio que Deus dá tudo de graça, sem o nosso esforço pessoal. Se fosse assim, ele já teria criado o universo inteiro, todo perfeito, completo, que seria ele próprio, e não seria a alteridade dele, que é a sua criação. Outro, ele nos deu a oportunidade da perfectibilidade, que nos implica na construção de méritos. Como poderia um pai premiar da mesma forma o mais vil criminoso e o mais honesto, devotado e solidário dos homens? É impossível. Cada qual constrói a sua vida interna e constrói os seus méritos. Então, superstição tem efeito psicológico, mas a grande superstição que tem efeito definitivo é a prática do amor, do bem e da paz. Qualquer fenômeno externo que provoque em nós emoções perturbadoras, a ansiedade, a depressão e a angústia existencial, precisa ser melhor investigado para verificar a raiz disso aí. Porque não seria de todo natural nem esperado que, se a grande maioria ou boa parte das pessoas estão na expectativa da festa e fazendo a contagem regressiva junto à televisão e soltando fogos e se preparando para uma festa que durará 4, 5, 6, 8 horas, não seria natural e esperado que alguém fizesse exatamente o movimento oposto. Por tendência social,
nós tenderemos a acompanhar a vibração daquele momento. Agora, se a emoção é estabelecida a partir da invocação do fato, e a pessoa entra em picos de ansiedade perturbadores, ou entra no estado depressivo lamentável de isolamento pessoal, autoprovocado e não imposto, autoimposto, há de se investigar na clínica, ou seja, no contexto terapêutico. É preciso investigar isso, porque às vezes a pessoa está fazendo uma emergência do seu inconsciente, emergir, né? Vir à tona. Ela está trazendo das profundezas da sua alma memórias desta existência que foram recalcadas na forma de trauma e que estão voltando, ou de existências passadas. Aí é um fato psicológico, terapêutico, que deve ser trabalhado na clínica, porque o natural é que nós nos alegrássemos e nos enchêssemos de esperança, utilizando-se desse impulso natural da mudança do calendário, que nos dará 365 dias novos, todos à nossa disposição, não é? Então o efeito inverso seria um fato terapêutico a ser investigado na clínica. Denizar, vemos que em 2017, muitas seitas religiosas, embora com algumas interpretações diferentes que prega a nossa doutrina espírita, realiza trabalho como, por exemplo, o Reiki, as constelações, etc., para aquelas populações doentes da alma. Como a doutrina espírita encara tais trabalhos, até mesmo apresentando manifestações dos espíritos? Questão complexa, né? Bem elaborada. Nós podemos aqui falar brevemente que o ser humano é um espectro integral. O que é isso? É uma realidade, um mapa integral. Se ele é integral, ele é integralmente social, integralmente emocional, integralmente biológico, integralmente conectado, integralmente divino. E essas dimensões todas, biopsicossocial, espiritual, energética, consciencial, inconsciente, do histórico de vida, da biologia, tudo isso somos nós. E nós somos afetados por todas essas dimensões que vão gerar essa multiplicidade de abordagens terapêuticas, que não são caracteristicamente espíritas nem praticadas na casa espírita, quais sejam o reiki ou a constelação familiar, que são propostas de doutrinas psicológicas ou místicas alternativas, mas que elas, no seu conjunto, podem contribuir ao bem-estar do ser humano. Claro que nós não poderíamos, sem atentar contra o bom senso, de imaginar que todo o universo humano está exclusivamente reduzido à casa espírita. Seria um absurdo completo. Seria o mesmo que dizer que a clínica médica não vale nada, que a psicanálise não tem importância, que o psicólogo não tem valor algum e que as outras doutrinas não têm nenhuma importância. A doutrina espírita tem seu objeto de estudo, que é o espírito humano, e a sua ação provocada e promovida através da intervenção terapêutica dos bons espíritos no tratamento espírita da casa espírita. Então nós temos que integrar essas abordagens, ter uma visão mais de todo, uma visão integral, e compreender que a doutrina espírita não desqualifica das práticas, mas não as incorpora porque não é seu objeto precípuo. Importante é que nós tenhamos a clareza de qual é o grande objetivo da doutrina espírita, né? Kardec disse: o verdadeiro espírita é aquele que se reconhece pelo esforço que realiza na sua transformação moral, buscando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa evolução do comportamento é uma marca da doutrina espírita, uma proposta de melhoria que é contínua
E, aliás, essa proposta que Kardec estabelece lá no século XIX está hoje aí na cultura das organizações, que é a meta do aperfeiçoamento contínuo. Kardec já havia ensinado, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para combater as suas más inclinações, resistir à atração do mal, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É uma evolução dia a dia, contínua, comprometida com uma realidade corporal que passa, né? Ninguém pode se iludir que vai viver na corporeidade para sempre. Então o Espiritismo te foi dado um crédito maravilhoso. Se você puder viver 100 anos, viva e aproveite, porque teu tempo passa, a existência passa e ficará o que você fez de si mesmo perante a vida. Nós temos apenas 3 minutos, Denizar. E após essa última pergunta, então, você poderia fazer para a gente a prece final. É com relação ao Réveillon, que todas as seitas, algumas delas, fazem questão de praticá-las. O que a doutrina espírita pensa disso? Perfeito. Nós temos... A doutrina espírita é uma doutrina que tem uma marca muito forte da racionalidade, do bom senso. Allan Kardec foi considerado o bom senso encarnado pelos seus contemporâneos. E a racionalidade é aquela que está definida na fé, na visão de Kardec, né? Fé inabalável, aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A racionalidade é um guia muito poderoso. Ela não é única. Existe a intuição, que não é racional, e que a doutrina espírita reconhece, que é o insight, a intuição, seja ela interior ou espiritual. A intuição decide uma situação em 30 segundos, que a razão levaria uma década para resolver. Albert Einstein disse que chegou à conclusão da fórmula da relatividade pela intuição, pelo insight. Inclusive depois de adormecer. 24 horas depois, um norte-americano chegou à mesma fórmula. Se ele tivesse atrasado mais um dia, não seria Einstein o autor da fórmula da teoria da relatividade, energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Nós falamos tudo isso para dizer, os rituais de passagem de final de ano são culturais. Enquanto rituais têm relevância psicológica, social. Todas as sociedades o praticam. Tem relevância psicológica. Aqueles que prescindem deles, já não precisam desses rituais para se sentirem confortáveis na passagem. Mas eles são rituais de natureza social, cultural, fundada em crenças que passam. Imaginem vocês que no final do século XX para o XXI, muitas seitas sugeriram que pessoas fizessem provimento, guardassem coisas, porque o mundo ia acabar e a pessoa ia ter que viver dentro de uma caverna. Todo tipo de crença aparece nesses momentos. E a crença tem sua função social e psicológica. Mas elas não são determinantes. Ninguém imagine que porque foi tomar banho de mar, que seria maravilhoso tomar o banho de mar lá no Rio de Janeiro, se puder, ou no Nordeste. Mas ninguém imagine que porque tomou banho de mar e fez a oração lá no mar, vai ter um 2018 maravilhoso. Ou ninguém acredite porque um ano par vai ser melhor do que ímpar. Isso que é outra coisa curiosa, as pessoas acham isso, né? Eu já tive anos ímpares, mais ou menos, anos pares, mais ou menos, anos ímpares maravilhosos, por aí vai. Nada disso é determinante do nosso destino. A nossa atitude, sem fuga, sem fraude nem favor, essa é determinante. Porque a palavra que eu falo determina a reação do outro. A escolha que eu fiz, do valor que executei, de preconceito ou de tolerância, de exclusão ou de inclusão,
de solidariedade ou de egoísmo, de cidadania ou indiferença. É a minha atitude que me torna protagonista do meu destino e responsável pela minha vida e pela vida dos outros. No Livro dos Espíritos, eu vou terminar com essa pergunta. Allan Kardec perguntou assim, por que os maus preponderam na face da terra? Os espíritos esclarecidos e superiores responderam: os maus são intrigantes, porém ousados. Os maus são intrigantes, porém ousados. Os bons são tímidos. Os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, nos chamou a todos que nos candidatamos a sermos bons de tímidos, medrosos, pusilâmines. Ponto. Porque os bons sempre foram maioria, no dia que assim o quiserem, preponderarão. Então nós devemos meditar sobre isso, e nós vamos terminar essa palestra confiantes que 2018 será muito bom, e lendo aqui uma mensagem deste livro. Nós trouxemos para vocês, de presente, psicografias. Um bom presente de Natal, uma boa mensagem de esperança nesses dias de festa, um livro agradável, escrito pelo Espírito Adriana de Jesus e outros, com cartas aos familiares e também mensagens doutrinárias, de cunho doutrinário. Eu vou terminar, já que estamos assim nesse clima de festa, chegando o final do ano e o Natal, nos preparando para reunir a família e celebrar o Natal de Jesus, e também para a chegada de 2018, eu vou terminar de forma inusitada essa palestra, com uma obra-prima de Noel Rosa. Vocês lembram de Noel Rosa, não lembram? Noel Rosa, o grande compositor e sambista da música brasileira, que chegou a psicografar através do Chico. Ele diz aqui nessa mensagem, capítulo 7, na terra do samba e da paz. Na terra do cruzeiro, quem não samba, bamba. No cordel nordestino, na ginga carioca, quem não samba, bamba. Mas quem bamba na terra do cruzeiro? Quem não sabe fazer a paz. Na terra de Ismael e de Bezerra, somente quem faz o samba da paz não bamba. De Recife a São Paulo, de norte ao sul, é só luz e samba da paz. Dos cordéis nordestinos, do samba carioca, do maestro genuíno, é só Jesus quem promove o samba da paz. Vou ficando por aqui, porque de improviso, quem faz samba pode bambar. Com votos de muita paz, Noel Rosa. Noel de Medeiros Rosa, 11 de dezembro de 1910, 4 de maio de 1937, cantor, compositor, bandolinista e violinista, foi consagrado como um dos maiores artistas brasileiros. De 1930 a 37, compôs 300 músicas, entre sambas, marchinhas e canções. Tem se comunicado por diversos médios, incluído Chico Xavier, quando este ainda estava no plano físico. Vamos orar, meus irmãos, e vamos sonhar com 2018 cheio de paz. Um Feliz Natal para todos e um 2018 pleno de realizações e de trabalho espiritual para todos nós.